Antes de começarmos, se você gosta de histórias calmas, tranquilas, que ajudam a relaxar e descansar, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda bastante, e você ainda recebe mais vídeos como este, sempre que quiser. Agora, respire fundo, encontre uma posição confortável, feche os olhos, e imagine uma terra distante, um tempo esquecido, e o simples dia de um camponês, na Idade Média. Ainda é cedo. O céu, que durante a noite esteve coberto por um véu escuro e silencioso, começa lentamente a se transformar. Primeiro, surgem tons suaves de cinza, azul e lilás. Logo depois, um brilho alaranjado, tímido, surge no horizonte, tocando as nuvens como se um pincel invisível pintasse o início de um novo dia. O vento sopra de leve pelas árvores que cercam a vila, fazendo as folhas dançarem com suavidade. No campo, gotas de orvalho repousam sobre as folhas verdes, refletindo os primeiros raios de sol como pequenos cristais. Tudo ainda está calmo. As casas da vila, feitas de madeira e cobertas por palha, permanecem em silêncio. As chaminés não soltam fumaça. Os caminhos de terra estão vazios. Apenas o som distante de um galo cantando rompe o silêncio da madrugada, avisando que o novo dia chegou. Dentro de uma pequena casa no limite da vila, um homem começa a acordar. É um camponês, simples e sereno. Dormiu cedo, como de costume, envolto por cobertores de lã tecidos à mão, em uma cama de palha coberta por um lençol gasto, mas limpo. O interior da casa é rústico, mas acolhedor. Há um pequeno fogão a lenha, já apagado. Perto da parede, uma mesa de madeira com bancos longos, cestos com legumes secos, uma corda com alho pendurado no teto, e uma janela pequena por onde entra a luz suave da manhã. Ele abre os olhos devagar. Ainda não há pressa. Respira fundo, sentindo o cheiro da madeira envelhecida misturado ao aroma da terra úmida que invade pelas frestas. Ele ouve os sons do mundo lá fora. Passos leves de galinhas andando pelo terreiro. O coaxar distante de um sapo escondido perto do poço. O assobio do vento, passando entre as frestas da parede e tocando sua pele com um arrepio leve. Com calma, ele se senta na cama. Seus pés tocam o chão frio de terra batida. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, apoiam-se nos joelhos, e por um instante ele apenas observa. Olha ao redor do quarto simples, feito com as próprias mãos anos atrás, e sente orgulho do pouco que tem, porque esse pouco sustenta tudo o que ele ama. O camponês se levanta devagar. Veste uma túnica de linho grosseiro e amarra um cinto de couro à cintura. Seu rosto está marcado pelo tempo, mas seus olhos ainda carregam a calma de quem aprendeu a viver com o que a terra oferece. Ele caminha até a porta de madeira. Abria devagar, com o rangido suave das dobradiças se misturando ao som da manhã. Lá fora, a paisagem se revela. Campos amplos e verdes se estendem até onde a vista alcança. A névoa baixa cobre o chão como um manto silencioso, escondendo os detalhes do mundo em um abraço frio e suave. Pássaros sobrevoam o campo, seus cantos se misturam ao vento. A fumaça começa a subir da casa de algum vizinho, sinal de que o dia, aos poucos, vai despertando a todos. Ele fecha os olhos por um momento e sente a brisa tocar seu rosto. O cheiro da terra molhada, do feno, das flores silvestres que crescem nos limites do campo, tudo isso o envolve em um instante de paz silenciosa. Seus pensamentos são simples. Hoje é dia de cuidar do trigo, verificar os barris de fermentação e alimentar os animais. Talvez consertar a cerca, talvez ajudar um vizinho. Nada urgente, nada complicado. A vida camponesa é feita de repetições tranquilas e de pequenos momentos como este: o primeiro contato com o dia, o silêncio antes do trabalho, o agradecimento silencioso por mais uma manhã. Ele se alonga com leveza, sente os músculos despertando, e sorri discretamente. A luz do sol agora aquece seus ombros e ilumina o caminho de terra que leva aos campos. E assim, com passos lentos e coração leve, ele dá início ao seu dia. O mundo ainda parece adormecido, mas para ele, o dia já começou. E isso basta. O cheiro do campo é mais forte nas primeiras horas do dia. Tem algo na mistura do orvalho com o feno, da madeira molhada com o cheiro do gado ao longe,
que parece só existir nesse pequeno intervalo entre a noite que se despede e o dia que ainda está se espreguiçando. O camponês já está desperto. Seu corpo se move devagar, como se ainda quisesse prolongar o silêncio da madrugada. Mas ele já conhece o ritmo do mundo. A vida no campo não espera. A terra tem fome cedo. Ele sai da casa, pisa firme no chão ainda úmido e caminha em direção ao poço. A água dali é fria, vinda das entranhas da terra, mas limpa como cristal. Ele enche um balde de madeira, depois outro, equilibrando o peso com prática. Com um pano grosso, joga um pouco da água sobre o rosto, despertando os últimos traços de sono que resistiam em seus olhos. Ao voltar para dentro, acende o fogo. O ritual é sempre o mesmo. Lascas de madeira seca, um punhado de palha, o sopro certo no momento certo. Logo, as chamas nascem, pequenas e tímidas no começo, até ganharem força e tomarem conta do fogareiro. A cozinha, se é que se pode chamar assim, é o coração da casa. Tudo acontece ali, refeições, conversas, pequenos concertos, às vezes até orações. Na prateleira de barro, há potes com farinha, um pouco de sal, algumas ervas secas. Em um canto, um saco com grãos que ele mesmo colheu meses atrás. Ele pega um pedaço de pão duro da noite anterior e o mergulha em um pouco de leite morno. É uma refeição simples, mas reconfortante. Enquanto mastiga devagar, observa pela janela a luz do sol se espalhando aos poucos pelo campo, como se a paisagem estivesse sendo revelada em silêncio, pedacinho por pedacinho. Lá fora, as galinhas já ciscam o chão, impacientes, esperando serem soltas do cercado. O galo caminha orgulhoso, vigiando tudo com seus olhos atentos, como se fosse ele o dono da terra. O camponês termina sua refeição e se levanta, vestindo uma túnica mais resistente, amarrando as botas de couro gastas que já acompanharam muitas colheitas. Antes de sair, pega um pequeno cesto vazio. Em breve, será preenchido com ovos ou legumes do quintal. Ele abre a porta de madeira mais uma vez. O dia agora está desperto de verdade. O sol já subiu o suficiente para aquecer as telhas de palha, e uma fumaça fina sai das outras casas da vila. Ao longe, ele ouve risos de crianças, latidos de um cão e o som do ferro batendo na bigorna. O ferreiro já está a postos, como sempre. Mas por enquanto, ele segue no seu próprio ritmo. A primeira parada é no galinheiro. As aves se agitam com sua chegada, cacarejando como se quisessem contar os sonhos que tiveram durante a noite. Ele ri baixo, quase sem perceber. Abre o cercado com cuidado, solta as galinhas no pátio e recolhe os ovos do dia. Quentes ainda, alguns com pedacinhos de palha grudados na casca. Do lado do galinheiro, passa pelo canteiro de hortaliças. Ali crescem cebolas, alfaces, repolhos, e algumas ervas medicinais que sua esposa costumava cuidar com carinho. Agora é ele quem mantém tudo vivo, mesmo sem o mesmo jeito que ela tinha com as plantas. Ele arranca um rabanete aqui, uma cebola ali, e coloca tudo no cesto. Sente orgulho ao ver que a terra respondeu bem. É uma terra teimosa, sim. Precisa de cuidado, de paciência. Mas quando se cuida dela com respeito, ela devolve em dobro. Em seguida, visita o curral. As vacas ainda estão deitadas, ruminando tranquilamente. Ele se aproxima com calma, acaricia o pescoço de uma delas, que responde com um mugido baixo, quase como um bom dia. Com mãos experientes, começa a ordenha. O leite cai no balde em fio constante, quente, espumoso, puro. Ao seu redor, só se ouve o som do balde sendo preenchido, o respirar dos animais e o leve ranger da madeira do curral. Quando termina, carrega os baldes de volta para casa. Na cozinha, coa o leite com um pano limpo e separa uma parte para fazer queijo mais tarde. O resto será consumido no café da manhã ou trocado com algum vizinho. Ele lava as mãos com a água fresca do balde que deixou à porta e respira fundo. Já fez muito, e o sol mal passou da linha do telhado. Antes de sair de novo, senta-se por um momento nas soleiras da porta. Com o cesto cheio ao lado, observa a vila ganhando vida. Mulheres varrendo os quintais, homens ajeitando ferramentas, crianças correndo entre as casas. É um mundo simples, e é exatamente isso que o faz tão bonito. A cada dia, a rotina é parecida, mas nunca igual.
Sempre há algo novo, um ovo a mais no ninho, uma flor diferente no campo, um vento que sopra de forma curiosa. A vida no campo ensina a prestar atenção nas pequenas coisas. E quem aprende isso, raramente sente tédio. Ele se levanta, ajeita o cesto no braço, e segue seu caminho para os campos. Ainda há muito por fazer. Mas amanhã, essa primeira parte do dia, já cumpriu sua missão. Despertou a alma, fortaleceu o corpo, e lembrou o coração do que realmente importa. O sol mal havia subido, mas o camponês já estava de pé. A manhã era silenciosa, e o frio leve fazia a terra soltar um cheiro úmido, como se o campo respirasse lentamente após a noite. Ele caminhava devagar, com a enxada no ombro, sentindo o peso habitual da ferramenta. Era uma manhã como tantas outras. E mesmo assim, havia algo de solene no primeiro passo que ele dava em direção ao campo. O mesmo campo de todos os dias. O mesmo cansaço que morava dentro dele. O caminho era de terra batida, ladeado por cercas de madeira torta e pequenas moitas. Passos lentos, olhos baixos, pensamento longe. O tempo parecia escorrer mais devagar nessas horas, como se o próprio dia hesitasse em começar. Chegando ao campo, ele parou. Olhou a terra seca, ainda marcada pelas pegadas do dia anterior. O solo era duro, irregular, coberto por pequenas pedras. Mas era tudo o que ele tinha. Com um suspiro curto, o camponês começou o trabalho. A enxada afundava na terra com movimentos ritmados, um som abafado, repetitivo. Era quase uma música feita de esforço. Cada golpe exigia força dos braços, das costas, do corpo inteiro. E com o tempo, os músculos deixavam de doer. Não porque o trabalho ficava mais leve, mas porque o corpo aprendia a sofrer em silêncio. Não havia ninguém por perto. Só ele, a enxada, e o campo. De vez em quando, um pássaro cantava ao longe. Mas o canto logo se calava. Era um tipo de solidão diferente ali, não feita de tristeza explícita, mas de ausência. Ausência de vozes, de risos, de companhia. Ele se lembrava de quando trabalhava ali com o pai. Os dois lado a lado, arrancando raízes, cavando buracos, contando histórias curtas. Hoje, só o eco da memória ficava. O pai se foi. Os irmãos, também. E a mulher. Ela se foi cedo. Muito cedo. Mas a terra ficou. E o trabalho também. Com o chão já aberto em sulcos longos e tortos, ele começou a semear. As sementes eram pequenas, frágeis, quase invisíveis entre os dedos calejados. Mas ali, naquela ação repetida, havia um gesto de esperança. Mesmo que tímida, mesmo que sem garantias, ele lançava as sementes devagar, tentando manter a distância certa entre cada uma. Sabia que, se errasse, o solo não daria conta. E não haveria comida suficiente. Era um jogo delicado, entre a paciência, o conhecimento da terra e a vontade de continuar. O sol começava a subir. A sombra do camponês se encurtava, enquanto o suor escorria pela testa. Ele limpava com a manga da camisa. Não havia tempo para parar. Ainda era preciso cobrir as sementes, alisar a terra com a enxada. Mais um trabalho repetido, mais um esforço silencioso. Às vezes, ele parava por alguns segundos e olhava para o horizonte. Não havia muito o que ver. Apenas colinas distantes, algumas árvores esparsas, e o céu que se abria cada vez mais azul. Mas aquele olhar distante, mesmo breve, dava a ele um instante de respiro. Voltava ao trabalho. Agora, era a vez de arrancar o mato que começava a crescer. A vegetação indesejada insistia em surgir entre os sulcos. Era teimosa. E o camponês sabia que, por mais que arrancasse tudo hoje, amanhã teria que fazer de novo. Era sempre assim. Os braços já estavam pesados. A respiração, mais curta. Mas ele seguia. Porque precisava. Porque não havia outro caminho. Havia uma certa beleza na repetição. Nos gestos que ele fazia há tantos anos. Era como se cada movimento estivesse escrito em seu corpo, uma dança lenta, silenciosa, entre o homem e a terra. Por fim, ele reuniu alguns feixes secos, amarrou com uma corda e levou até o pequeno galpão no fim do campo. Ali, o ar era mais fresco, o chão coberto de palha. Ele se sentou por um instante. As mãos sobre os joelhos, a cabeça baixa. Os olhos fechados por alguns segundos. O som do campo preenchia o ar.
o ranger das árvores, o canto breve de um pássaro, o farfalhar do vento entre as folhas. Tudo parecia lento, longe, quase como um sonho. O camponês sabia que o dia ainda não havia terminado. Mas por agora ele descansava. O sol já começava a descer, lento, como quem não tem pressa de ir embora. O céu ganhava tons dourados e alaranjados, espalhando uma luz quente sobre o campo. As sombras se alongavam, e tudo parecia mais calmo, mais suave. O camponês terminava os últimos ajustes no galpão. Guardava as ferramentas com cuidado, como se cada enxada, cada ancinho, fosse uma extensão de si mesmo. Sacudia o pó da roupa, limpava o suor da testa e dava uma última olhada na terra, agora quieta, quase adormecida, como ele. Com passos lentos, começou o caminho de volta para casa. O cansaço pesava nos ombros e nas pernas. Mas, de alguma forma, o corpo sabia que estava quase na hora do descanso. E isso bastava. O som do campo mudava no entardecer. Durante o dia, tudo era cheio de vida, barulhento, inquieto. Mas agora os sons vinham mais espaçados, como sussurros. O vento soprava leve, balançando os galhos das árvores. Um ou outro pássaro ainda cantava, despedindo-se do dia. Ao longe, via uma fumaça fina subindo de alguma chaminé. Lá, em outra casa, outra vida também se recolhia. Ele se sentia pequeno diante da imensidão do campo sob aquele céu pintado de luz morna. Mas era uma pequenez tranquila. Uma sensação de fazer parte de algo maior, mesmo que invisível, mesmo que silencioso. Ao chegar em casa, abriu a porta com calma. O interior estava mais escuro, mais acolhedor. As paredes de madeira guardavam o calor do dia, e havia um cheiro de terra, de feno, de tempo. Tirou as botas e largou o cesto no canto. Foi até o fogareiro e reacendeu as brasas com paciência. Jogou algumas lascas de lenha e observou as chamas se erguerem devagar. A luz do fogo se misturava com a do sol que entrava pela janela, criando um brilho alaranjado por toda a cozinha. Era a hora da refeição. Simples, como sempre. Um pedaço de pão, um caldo quente feito com cebola e um pouco de queijo. Ele sentou à mesa de madeira, sozinho, em silêncio. Mastigava devagar, sentindo o gosto de cada ingrediente como se fosse o último. Do lado de fora, a luz ia diminuindo. O céu agora tinha tons de rosa e azul escuro. E aos poucos, as primeiras estrelas começavam a surgir, tímidas, uma por uma. O camponês terminou de comer, lavou os poucos utensílios e voltou a sentar-se, desta vez perto da lareira. Ali, o calor era mais forte. Fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O corpo doía, mas era uma dor conhecida. Uma dor que ele havia aprendido a aceitar. Quase como uma velha companheira. Pegou uma pequena faca e um pedaço de madeira. Começou a entalhar, sem pressa, apenas para passar o tempo. Não queria fazer nada em especial. Apenas sentir o barulho da lâmina riscando o tronco, o cheiro da madeira crua, o ritmo calmo das mãos. Lembrou-se de quando fazia isso com o filho. Pequeno, curioso, sentado ao lado dele, perguntando o que seria aquele pedaço de madeira. Agora, o filho estava em outra vila, já homem feito, cuidando do próprio campo. Às vezes mandava cartas, poucas, mas sinceras, e isso bastava para aquecer o coração do velho camponês. O entalhe não tinha forma. Era só um gesto, uma forma de manter a mente quieta enquanto o mundo se apagava lá fora. Quando a escuridão tomou conta da janela, ele acendeu uma vela grossa e levou consigo até o quarto. A cama era de palha, coberta com uma manta simples, mas limpa. O colchão rangia baixo quando ele se sentava. Ao lado, uma pequena mesa com um livro de orações e um rosário de madeira que pertencera à sua esposa. Ele passou os dedos pelo rosário, com carinho. Não era um gesto religioso apenas. Era memória. Era saudade. Fechou os olhos por alguns instantes, sentindo o calor da vela, ouvindo os últimos sons da noite. O vento lá fora, os grilos, o ranger suave do telhado. Tudo parecia convidá-lo ao descanso. A alma se aquietava. O tempo também. Deitou-se com cuidado, puxando a manta até os ombros. O corpo, agora imóvel, parecia mais leve. Não havia mais pressa. Não havia mais esforço. Lá fora, o campo dormia. A vila dormia. E ele também, aos poucos, ia se entregando ao sono.
sereno, como a noite que caía. A vela no criado mudo tremeluzia devagar, lançando sombras suaves pelas paredes de madeira. A chama, pequena e persistente, dançava como se sussurrasse segredos antigos à escuridão que tomava conta do quarto. O camponês já estava deitado, coberto pela manta gasta, com o corpo ainda aquecido pelo fogo que agora se apagava lentamente na lareira do cômodo ao lado. Lá fora, tudo era silêncio. O campo, que durante o dia vibrava com sons e movimentos, agora repousava sob o céu escuro e sereno. As estrelas brilhavam com mais intensidade naquela noite. O ar estava parado, fresco, quase imóvel. A natureza parecia conter a respiração, respeitando o descanso dos homens e dos bichos. O camponês fitava o teto, quieto. Os olhos pesados piscavam devagar, como se quisessem resistir ao sono só por mais alguns segundos. O corpo doía aqui e ali, nos ombros, nos joelhos, nas mãos endurecidas pelo trabalho. Mas aquela dor já não incomodava. Era parte dele, parte de uma rotina que, embora dura, dava sentido aos seus dias. A cabeça repousava sobre o travesseiro de palha. Ele ouvia o som distante do vento lá fora, passando entre as frestas do telhado. Os grilos cantavam baixinho, e de vez em quando, o estalo da madeira da casa se fazia ouvir, pequenos ruídos noturnos, tão familiares quanto a própria respiração. A vela começava a se apagar. A chama tremia mais rápido, diminuía, até que finalmente se rendeu à escuridão. Agora, o quarto estava imerso em sombras. Mas não era um escuro ameaçador. Era um manto tranquilo, protetor. Com os olhos fechados, o camponês deixava a mente vagar. Pensava em coisas simples, no cheiro do pão saindo do forno pela manhã, no barulho da enxada entrando na terra, no sol nascendo por trás das colinas. Lembrava do tempo em que era jovem, quando corria pelos campos com os irmãos. Lembrava do sorriso da esposa, dos cabelos presos com um pano claro, das mãos sempre ocupadas, sempre presentes. Lembrava do filho pequeno dormindo em seu colo, respirando com aquela leveza que só as crianças têm. Pensamentos vinham e iam como nuvens, nítidos por um instante, depois se desfazendo devagar. Não havia pressa, nem direção. Apenas um fluxo tranquilo de lembranças, sons e sensações. A noite seguia. Lá fora, a lua cheia subia ao céu, lançando um brilho prateado sobre os campos silenciosos. Os galhos das árvores se balançavam levemente, projetando sombras que se moviam lentamente pelas paredes da casa. O tempo parecia parar, ou talvez apenas desacelerasse, como se respeitasse o direito do velho camponês de descansar em paz. Dentro do quarto, tudo era quietude. A respiração do camponês se tornava mais lenta, mais profunda. O corpo, finalmente, começava a se entregar ao sono. Aos poucos, os músculos relaxavam. As mãos, outrora tensas e cansadas, agora repousavam abertas, vazias, tranquilas. Era uma noite sem sonhos agitados. Apenas imagens suaves, lembranças boas, sorrisos do passado que vinham visitar por um instante. A mente pairava entre o real e o sonhado, entre o agora e o que já foi. E nesse espaço silencioso, entre a vigília e o sono, tudo parecia em paz. O camponês não pensava em amanhã. Não pensava na chuva que talvez não viesse, nem nas colheitas que talvez fossem escassas. Não pensava na dor das costas ou nos calos das mãos. Ali, naquele momento, nada disso importava. Tudo o que existia era a escuridão acolhedora, o som da noite e o calor suave da manta sobre o corpo. Era o fim de mais um dia. Mais um entre tantos, e ele estava grato por ter passado. O tempo, agora, era feito de silêncio, de pausas, de descanso. E enquanto a noite envolvia a casa como um abraço, o camponês adormecia devagar. Em paz, em silêncio, como a terra que ele tanto amava.